Olá, graça e paz. Estamos iniciando um novo ano e queremos começar refletindo nos segredos da palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês algo da palavra, sim, e quero começar pensando que nós temos ouvido muitas pessoas dizendo e comentando nas mensagens de Ano Novo que 2020 foi um ano perdido, foi um ano ruim, que foi um ano de perdas, de sonhos frustrados, de planos que não foram realizados, etc, etc. Mas eu estava pensando e tenho que discordar um pouco dessa posição, porque na verdade, se formos bem sinceros conosco mesmo, 2020 foi um ano, apesar de todas as dificuldades, um ano muito produtivo, muito bom, nós podemos dizer. Por quê? Porque quanto nós aprendemos, quanto nós amadurecemos nas circunstâncias que passamos. Descobrimos que somos capazes de ir muito além daquilo que pensávamos que fôssemos capazes. Então, eu penso que 2020 é um ano que nós podemos colocar na história como um ano de muitas superações e de muitas bênçãos também. E uma das coisas que eu creio aconteceu na vida de muitas pessoas neste ano de 2020 foi justamente mudar o seu conceito, a sua concepção e até a sua relação com Deus. E por isso o que eu quero refletir com você hoje, neste primeiro sábado de 2021, o segundo dia deste novo ano, é exatamente sobre relacionamento com Deus. Quero ler Ezequiel capítulo 11, versículo 16 e depois o versículo 19 e 20, que diz o seguinte, versículo 16, Ezequiel 11, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras por onde foram. Versículo 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa última frase, essa última expressão, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, é uma expressão que nós encontramos também repetidas vezes aqui no livro de Ezequiel. Em muitas ocasiões, o que Deus ordena que Ezequiel fale para o povo, diga para o povo como conclusão daquilo que Deus estava anunciando, que estava acontecendo, que aconteceria e o que aconteceria depois desses acontecimentos todos, no final de tudo, era essa expressão: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então nós observamos que o livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, a mensagem do profeta Ezequiel é um chamado de Deus ao povo para que deixem de ser religiosos e tenham um relacionamento com Deus. Quando nós conhecemos a história de Israel, lemos a Bíblia e até mesmo nos conhecimentos históricos, nós sabemos que Israel é um povo religioso, é um povo que, apesar de tudo, mantinha o seu culto, a sua forma de cultuar a Deus, os seus ritos, os seus costumes para celebrar, para adorar a Deus. O grande problema é que, junto com isso, eles estavam se afastando de Deus e, lamentavelmente,
não estavam mais cultivando um relacionamento com Deus. Eram religiosos, mas não tinham um relacionamento com Deus. E isso é uma coisa que está presente não só entre Israel daquele tempo, daquele contexto, como está presente hoje em dia nas nossas vidas, na vida de muitas pessoas, inclusive que se dizem cristãos, que se dizem salvos por Jesus Cristo, que se dizem alcançados pela graça de Jesus Cristo, mas são religiosos, não têm um relacionamento verdadeiro com Deus. E uma das coisas que nós observamos é que Deus não quer religião, Ele quer um relacionamento. Se nós olhamos para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e para o primeiro homem, o primeiro ser humano que Deus criou, nós observamos que lá no capítulo 3, versículo 8, nos diz que Deus, na viração do dia, passeava pelo jardim e conversava com o homem. Ou seja, desde o início, Deus criou o homem para que ele tivesse um relacionamento com esse homem e para que esse homem tivesse um relacionamento com Deus. Deus não criou o homem para outro propósito, para outro fim, senão para relacionar-se com ele. E, lamentavelmente, nós descobrimos que ao longo da história da humanidade, o homem deixou o seu relacionamento por Deus e para talvez amenizar a sua consciência ou para satisfazer as suas necessidades espirituais, ele se tornou um religioso. A Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que são referências para nós na sua fé e alguns, obviamente, na sua atitude, na sua retitude diante de Deus, mas que a história nos mostra que, apesar disso, eram religiosos. E eu quero mencionar aqui 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo de Jó. O próprio Deus testemunhou que Jó era justo, era reto diante dele. O próprio Deus deu um excelente testemunho de Jó. Mas quando nós chegamos lá no final da história de Jó, nós vamos descobrir que ele era um homem extremamente religioso. Jó era tão religioso que a Bíblia nos relata que ele oferecia sacrifícios todos os dias por cada um dos seus filhos, imaginando, pensando que talvez eles tivessem pecado e buscando assim o perdão de Deus. Então Jó era um homem extremamente religioso. E quando ele passa por aquela terrível experiência que Deus permitiu que ele passasse, lá no final, quando ele está questionando a Deus por todas as coisas que estavam acontecendo na sua vida, ao final ele diz que ele conhecia ao Senhor só de ouvir falar, mas agora os seus olhos o viam. Isso está lá em Jó 42, versículo 5. O próprio Jó confessa que o seu conhecimento de Deus era um conhecimento somente intelectual, não era um conhecimento prático. Mas depois dessa experiência, ele passou a conhecer a Deus de uma forma diferente e a relacionar-se, obviamente, com Deus de uma forma diferente. E como nós sabemos disso? Porque na sequência desses versículos, nós vamos ver que Deus diz para ele que ele deveria orar pelos seus amigos, que estavam ali acusando, tentando convencê-lo de pecado. E a Bíblia diz que quando Jó orou, Deus sarou os seus amigos e restituiu a Jó tudo que ele tinha perdido. Não é que a restituição seja a prova do relacionamento com Deus, não. Mas é o fato que Jó conseguiu ouvir a voz de Deus, o que Deus estava falando, o que Deus queria que ele fizesse e conseguiu agir de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido. Não era mais um Deus lá longe e ele aqui na terra fazendo de tudo para agradar a Deus. Agora ele conhecia Deus, agora ele ouvia Deus, agora Deus falava pessoalmente com ele e ele podia falar também pessoalmente com Deus. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia que não é tão bom é o exemplo de Saul. Saul era um rei, era religioso também, e a religiosidade dele era tão forte que quando chegou o momento de enfrentar um inimigo,
como o profeta Saul, o sacerdote Samuel, aliás, na época, não chegava para oferecer os sacrifícios a Deus, para que eles pudessem sair à batalha, o que ele fez? Foi lá e ofereceu no lugar do sacerdote que deveria fazer isso. E com isso ele foi rejeitado por Deus. Saul pensava que a sua religiosidade, a sua prática, que a prática religiosa era suficiente para agradar a Deus. E religião não agrada a Deus. Deus não busca religiosos, Deus busca pessoas que queiram relacionar-se com Ele. A Bíblia também tem exemplos de pessoas que tiveram um relacionamento incrível com Deus. E um desses exemplos é Abraão. E nós observamos que o próprio Deus falou a respeito de Abraão. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Ou seja, Deus não quis ocultar a Abraão quais eram os seus planos, os seus propósitos. Isso mostra um relacionamento, uma comunicação, uma intimidade, podemos dizer uma amizade entre Deus e Abraão. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia de um relacionamento com Deus foi Moisés. Deus disse a respeito de Moisés que ele falava com Moisés cara a cara, como ele nunca tinha falado com ninguém, como ele não fazia com ninguém. Ou seja, isso demonstra também comunhão, intimidade, parceria, cumplicidade e afinidade. Outro exemplo que nós temos na Bíblia de pessoas que tinham um relacionamento com Deus, de que não eram só religiosos, foi Davi. O próprio Deus também disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando nós estudamos a história de Davi, nós descobrimos que Davi, em tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus se deveria fazer, como deveria fazer, e procurava executar de acordo com aquilo que Deus dizia. Quando nós lemos os Salmos, nós encontramos um Davi profundamente humano, quebrantado, que muitas vezes se lamentava na presença de Deus, que derramava o seu coração, a sua dor, a sua angústia, que tinha plena liberdade para falar com Deus aquilo que estava no seu coração, aquilo que estava atormentando a sua alma, e que confiava plenamente na resposta e na direção de Deus para a sua vida. E um outro exemplo que não poderia faltar, que é o maior exemplo que nós temos na Bíblia, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que ele falava aquilo que ele tinha ouvido do seu Pai. Em outra ocasião, ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Em outro momento, Jesus disse que o Pai sempre lhe ouvia. Ou seja, isso demonstra que a comunhão, que o relacionamento entre Jesus e Deus Pai era uma coisa real, profunda e maravilhosa. Então nós vimos que existem exemplos na Bíblia de pessoas que eram religiosas e existem exemplos na Bíblia de pessoas que realmente tiveram um relacionamento com Deus. Agora, o que é ter um relacionamento? O que é relacionamento? O que significa isso? Relacionamento é comunhão, interação, é comunicação, não é um monólogo, é um diálogo entre duas pessoas. Relacionamento é convivência, é ter coisas, propósitos, interesses em comum e trabalhar juntos em prol desses interesses, desses propósitos. Ainda sobre a comunhão, o significado da comunhão na antiguidade, ele é representado muito pela alimentação. Comer junto com outra pessoa era um sinal de comunhão e de aliança com a outra pessoa. E comer junto com a outra pessoa significava que a vida da pessoa estava entrando na sua vida, tornando-se a sua vida, e a minha vida estava se tornando a vida da outra pessoa. Ou seja, era um intercâmbio de vida de um com o outro. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina, que quando nós estamos numa relação, num relacionamento com Deus, nós temos a vida de Deus em nós e a nossa vida passa a ser de Deus também. Ele é quem toma a nossa vida e nos dá
da sua vida. Isso é relacionamento, é parceria, é trabalhar juntos, é quando nós desejamos fazer, cumprir e realizar a vontade e os propósitos de Deus. É quando nós temos liberdade para chegar na presença do Senhor e falar com Ele e ouvir também o que Ele nos tem para falar. Não só falar, mas ouvir. Uma coisa interessante que nós encontramos aqui no livro do profeta Ezequiel é que Deus fala para Ezequiel: escute com os seus ouvidos e veja com os seus olhos. Deus fala muitas vezes para Ezequiel isso: escute com os seus ouvidos, veja com os seus olhos e fale para o povo de Israel. Então, é comunicação, é isso que significa um relacionamento. Tudo isso. Comunhão, interação, comunicação, convivência e interesses, parceria para a realização de interesses e projetos comuns. Então, a Bíblia nos mostra, para chegarmos ao final desta reflexão, como são os religiosos. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, Deus diz para Isaías como são as pessoas que são religiosas. Veja, Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, tem gente que se aproxima de Deus mecanicamente, porque aprendeu que tem que ser assim, que deve fazer isso, que deve fazer aquilo, mas não estão num relacionamento com Deus. A sua boca, as palavras dos seus lábios, os seus louvores, são apenas da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. E Jesus repetiu essas mesmas palavras do profeta Isaías em Mateus capítulo 15, versículo 8, quando ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outra característica dos religiosos, nós podemos ler em Mateus capítulo 6, quando Jesus disse que a oração não deve ser vãs repetições. Capítulo 6, versículo 5 e versículo 7, ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O religioso gosta de fazer coisas e gosta que os outros vejam o que ele está fazendo. E ele até faz propaganda dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu cumpro os meus deveres, eu cumpro o que a palavra manda, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então, religioso, Jesus os chamou de hipócritas, porque fazem isso simplesmente por religiosidade e não porque tem um relacionamento com Deus. Ainda em Mateus 23, versículos 5 e 7 a 7, Jesus também chamou de hipócritas essas pessoas que fazem coisas, mas o seu coração não está na presença de Deus. Versículo 5 do capítulo 23, ele disse: praticam todas essas coisas, todas essas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E anteriormente e na sequência desses versículos, mais adiante, Jesus vai repetir várias vezes: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ou seja, o coração não está na presença de Deus. Não há um relacionamento com Deus. Mas a Bíblia também mostra como são as pessoas
que tem um relacionamento com Deus. E o primeiro texto que eu quero que você observe está lá em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 19. Hebreus capítulo 10, o versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. Aquele que tem um relacionamento com Deus, ele pode se chegar à presença de Deus com intrepidez. Por quê? Porque ele tem um coração sincero, puro, plena certeza de fé. Essa é a característica de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Outra coisa, nós podemos ler em 2 de Coríntios, no capítulo 13, o versículo 13, Paulo disse o seguinte, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Comunhão. Lembra o que significa relacionamento? Comunhão. 1 de João, capítulo 1, versículo 3, João escreveu: o que temos visto e ouvido, comunicamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Outro texto que eu quero ler com você está em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Comunhão, parceria, interesses comuns. Isso é relacionamento. Ainda em Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 3, nos diz, Apocalipse 21, versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você se lembra lá de Ezequiel? Deus disse para Ezequiel que ele mesmo seria o santuário no meio do povo de Israel, enquanto eles estivessem no cativeiro. Você lembra que diversas vezes essa expressão, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, está ali no livro do profeta Ezequiel. E agora, quando nós vamos aqui em Apocalipse, nós vamos descobrir exatamente a mesma coisa. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E ainda no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3 e 4, está escrito: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então nós observamos que o que Deus quer do ser humano é um relacionamento. Concluindo, finalizando, eu quero dizer que o seu maior objetivo, o seu maior propósito neste ano que está iniciando seja este: deixar de ser religioso e ter um relacionamento com Deus. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos para a nossa vida. A Bíblia diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantos não chegaram aqui aonde nós estamos? Quantos consideraram tantas outras coisas mais importantes e não consideraram um relacionamento com Deus? Então, depois de tudo que você passou neste ano que já concluímos e
Não sabemos o que nos espera neste novo ano. Que o nosso propósito seja este: deixar de ser religiosos e passar a ter um relacionamento vivo, real, verdadeiro com Deus. Que possamos falar com Ele, que possamos ouvir a voz dEle, que possamos trabalhar em parceria junto com Ele para realizar os seus propósitos, que possamos derramar o nosso coração na presença de Deus, que possamos desfrutar da vida de Deus na nossa vida, como nós vimos aqui. E a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Então, essa é a palavra, a reflexão, é o que eu desejo com todo o meu coração para você neste ano que nós estamos iniciando. Vamos viver um relacionamento com Deus e deixar de sermos religiosos. Que o Senhor te abençoe grandemente, que seu ano de 2021 seja abençoado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. É o que nós necessitamos, da sua graça para viver cada dia. O Senhor te abençoe poderosamente.